Dentro da comunidade brasileira. Ontem, antes de começar a trabalhar, eu recebi print desse comentário aqui e eu fiz. Possível para ignorar. Gente, mas eu não consegui, porque eu acho que isso sinaliza muito o padrão de comportamento que existe dentro da comunidade brasileira, não só aqui no Real, mas em lugares também. Primeiramente, eu acho que eu preciso pontuar de que a ideia que eu vendi a imigração é um comentário muito raro de covarde sobre o trabalho que eu fiz. Muitos de vocês sabem que eu vim para cá como turista, só há 3 anos sem espaço, então, irregularidade. Olá, Oi, tudo bem? ixi, peraí que eu não tô conseguindo te ouvir. Ai, meu Deus. Mas deve ser meu. Espera só um minutinho que eu já.
Gente, quando a gente entra no negócio do clube, tá aqui, configurações, tem tanto mais aba que agora foi. Oi. Tá Agora dando problema? tava. É o meu computador. Meu computador é meio maluco, ele coloca num speaker que não existe às vezes quando eu entro. Mas eu também tava com medo, porque o meu notebook, ele é assim, ele é bem velho, sabe? Eles Eu têm só tô vida com própria. ele ainda porque ele é Dell, e Dell, assim, dura, né? É uma marca Sim. boa, resistente. Mas se não fosse isso, meu teclado já não tá funcionando mais. Eu comprei um outro teclado porque eu tô com dó de trocar ele. Ele funciona assim. Eu funciono bem, mas às vezes eu passo tanto tempo sem usar o microfone que às vezes eu entro em chamada, assim, eu entro no telefone ou no tablet. Uhum. Então eu passo um tempo sem usar as funções assim dele, aí eu, gente, será que tá funcionando? Mas sabe o que eu fiz agora há pouco? Uhum. Eu abri uma chamada comigo mesma em outra conta do para eu testar, compartilhar a tela. Meu Deus, eu não posso pagar um mico, não. Imagina, a pessoa não consegue. Não, mas que computador também não é nada barato, né? Mas os computadores têm vida. Eu faço análise toda semana, como a minha analista do Brasil. E eu faço online. E às vezes eu acabo fazendo no computador porque é mais fácil. Gente, é o começo da nossa conversa análise toda semana. Ela, você tá me ouvindo? Aí eu. Toda semana. Inclusive, eu lembrei de uma coisa aqui. Eu vou prender minhas 3 cachorras, porque Sim. elas fazem escândalo. Elas vão me atrapalhar. O que acontece? O meu escritório, ele é externo à casa. E ele fica... Na edícula. Ele fica colado no muro que dá para a rua. E eu tenho 2 pinchers. Pincher não pode ouvir um barulho, que faz muito, mas muito, mas muito escândalo. E eu estava pensando mais cedo, eu quase esqueci que eu ia prender elas, porque se passar um carro aqui na rua, alguém andando, elas vão começar a latir, assim, sem parar, sem parar. Mas geralmente pelo Meet não houve ruído, não, viu? Não. Não, ele tem uma boa configuração de abafar ruído externo. Eu faço bastante reunião com a Marcela, da mentoria do mestrado, etc. E ela tem o cachorro, ela estava com obra no apartamento dela e eu não ouvia nada, assim. Ela estava sem fone no começo. Não sabia, não. Porque ligação, pelo menos ligação não, ligação é horrível. Nossa! Não, ligação, você escuta a sirene da ambulância que está tocando lá do outro lado da cidade, você está escutando aqui, falando com a pessoa. Mas você quer tentar já compartilhar, ver como é que fica para você? Tá tudo certo? Não sei se eu preciso te autorizar, mas eu acho que não, acho que deve estar autorizado já. Compartilhou? Sim, entendi. Tá aparecendo, tá aparecendo só o slide, não tá aparecendo as abas em cima, não. Só o slide. Você consegue ver a câmera quando você compartilha, não? Não, eu tô vendo só meu slide, mas se eu trocar, eu consigo. Eu consigo. Acho que eu vou deixar. Consigo. Eu vou ver como que eu faço na hora. Eu posso ficar indo e voltando, porque se eu ficar vendo vocês, eu não consigo trocar a tela por aqui, pela tela da chamada. Aí eu tenho que ir lá na aba do compartilhamento para trocar. Mas vai dar certinho aqui, ó. Não, beleza. Tá. Você quer que já deixe assim? Pode deixar ou fica feio? Pode deixar, não. Deixar.
A única coisa é que eu vou ficar mais focada na apresentação, na aba da apresentação, até porque eu disperso muito fácil. Então, assim, Então às vezes tira, deixa só a sua apresentação aparecendo grande, faz isso. eu vou ficar lendo, sabe? Às vezes eu posso até voltar, assim, porque no final eu vou deixar, né, convidar quem quiser fazer um comentário, ou, Uhum. enfim. Mas eu prefiro ir corrido, porque senão eu desconcentro, assim. Eu esqueço o que, é que eu tô falando. Sim, não, é que eu sou ao contrário, se eu ficar ouvindo o negocinho fazer tum, 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 e eu não tô vendo, eu desconcentro porque eu não tô vendo. Ah, eu acho que não tem nem jeito de silenciar isso aqui, né? Não sei. Não faço ideia. Quer ver? Deixa eu apertar isso aqui para ver. O Nossa. chat está dizendo. Ah, não. Acho que não vai ter. Se eu silenciar, eu vou silenciar tudo. Provavelmente. Ai, que legal. Eu não entrei num assim de que tem o controle do pago, assim, gostei, cheio de configurações, adorei. Eu posso colocar para gravar, se eu quiser, o chat ou não. Eu nem me ofereci para fazer essa parte de suporte, porque, primeiro, eu não estou conseguindo participar de todas, né? Uhum. Eu dou aula de manhã, e assim, meu fim de semana com criança já tinha programação, enfim. Sim, sim, Aí sim. algumas eu entrava, eu estava dentro do carro, eu estava. Domingo eu assisti a da Magia com Ervas, eu assisti no restaurante. Sim. O meu filho ficou assim para mim: Mamãe, você vai ficar a semana inteira com esse fone na. Ai, o ele também estava assim ontem. Eu estava assistindo a das fanfics ontem à noite, e ele ficou assim: ai, vamos brincar, mãe. Eu lhe coloquei do lado assim, fiquei assistindo e brincando com ele. Aí chegou mais uma. Estão chegando várias já. Ó, oh, já. Já estou aceitando. É que tem Uma duas em ponto. um delayzinho. Quando você aceita a pessoa até ela conseguir entrar. Olá, mulheres. Ó, a Clara tá competindo comigo para ver para ver quem que vai gabaritar mais cadê? Boa Gente, tarde. Mari. mas não tem como autorizar todo mundo que entra logo, não, né? Acho que Eu acho que não, acho que é individual. a Suda acho que deixou assim também para a gente poder ter noção de quem que tá entrando, Quem né? tá entrando, né? É. Mas eu acho que é individual mesmo. A gente vai dar os 5 minutinhos, né, para o pessoal entrar antes de Ah, começar. pode. Pode ser uns. Agora são 2h01, a gente pode sim dar uns minutinhos. Mas eu também não sou muito habituada assim, ao meeting, não, às ferramentas, não. É a primeira vez que eu estou dando aula pelo meeting. É porque é diferente, né? Eu uso muito o Zoom O e Zoom aqui, eu já usei. e aqui no, naquele 360 não é um Meet, é um outro que a gente usa, que é da Microsoft, não é da Google, Uhum. que eu gosto bastante. O Meet é um dos. Eu não uso tanto assim também, não. Mas é bem intuitivo. Eu vou mandar uma mensagem só para falar que a gente vai começar daqui 5 minutos. Daqui 3 agora. É. Ai, não é descobrir, é aceitar. Eu coloquei sobre descobrir a própria magia. Vou mudar aqui.
Eu achei que esses dias de webinar passaram tão rápido. Eu não sei se foi só impressão minha, mas hoje já é o último dia, né? Foram cinco dias, né? Total. Sim, Passou muito rápido, mas muito rápido. passou muito rápido. Muito, demais, assim. Demais. Adorei. Tô triste que vai acabar, vou ficar órfã agora. É. Mas eu preciso voltar a viver. A minha diretora, eu amei que ela cancelou. Eu tinha uma reunião agora de manhã, ela cancelou. Eu consegui ver a palestra da Joy. Ah, eu queria, mas eu já estava indo para a escola já. Ontem eu assistia da Karen na escola, só que a internet da escola é tão ruim, mas tão ruim, que eu caí 2 vezes, eu desisti, eu fiquei com vergonha de ficar pedindo para entrar o tempo inteiro. E a do meu telefone, a da Vivo, assim, por aqui tá impossível, tá horrível, horrível, horrível. E eu também não estava conseguindo acessar pelo telefone, então, mas a parte que eu participei, eu achei maravilhosa também. Ah, obrigada. A primeira pessoa que prefere, que fala bem do Teams. Não, não é bem, é que eu tô mais acostumada já a fazer dele, né? Mas entre o Teams e o Zoom, que a gente tem os dois na faculdade, eu prefiro o Zoom. Mais um minutinho aqui, a gente já. Ah, acho que a gente já pode começar. O que você acha? Já podemos começar. Então tá, então bem-vinda, mulheres todas. Tá chegando mais uma. A Lu vai se apresentar. Vou colocar o link da ata aqui, depois daqui uns 20 minutos mais ou menos. E é isso. Boa palestra para todo mundo. Boa tarde, mulheres. É um prazer falar com vocês. Meu nome é Luciana Ramos. Eu estou falando aqui de Minas Gerais. Sou professora de filosofia. E eu estou no clube, acho que há uns 2 anos, aproximadamente. Acho importante ressaltar isso, porque muito do que eu aprendi durante a minha estada no clube, durante os cursos com a Suzana, complementaram muito, mas muito o meu período, a minha fase de graduação também, né? Eu formei recentemente, então eu acho que eu não estaria dando essa aula aqui hoje, ter acumulado tanto material, se não fossem os cursos, se não fosse o clube, se não fosse a vivência de aprendizado mulheril junto com vocês. Bom, eu não vou conseguir ver vocês a partir de agora, porque eu migrei aqui para a tela, para a aba da apresentação, e eu acho que eu consigo me concentrar melhor do que ficar conversando durante a apresentação. Eu me perco muito fácil. Mas no finalzinho, eu vou abrir para vocês, né, fazerem comentários, fazerem perguntas, reclamações, mas eu vou focar aqui na apresentação para eu realmente não me perder, porque eu sou dessas. A aula que eu propus é Aceitando a Própria Magia, Mulheres às Margens do Mito e da Filosofia. E o que eu trago aqui hoje é um fragmento do meu artigo da graduação. Né? Eu escrevi sobre a perpetuação, a criação e a perpetuação da imagem da mulher maligna dentro do mito e na filosofia, como foi espalhado dentro da nossa cultura, imputado dentro de nós, da nossa cultura ocidental, a imagem e a ideia da mulher como um ser naturalmente propenso ao mal, tá? Aí está a ementa, né, que vocês provavelmente já leram. E vamos lá. Eu escolhi, dentro do meu artigo, eu trouxe 2 mitos para trabalhar, para discutir, para analisar, né? Que foi o mito de Eva
da criação da mulher, da primeiro homem, né? O mito da criação. E eu trouxe também o mito de Pandora. Hoje eu trago só um pouquinho aqui do mito de Eva para a gente tomar como ponto de partida. Acho que a gente, no geral, já conhece, né? Tá bem trabalhado em nós essa ideia do pecado inicial, de que a mulher ali, ela desvirtuou o homem de alguma forma, que a ação pecaminosa, que a ação transgressora da mulher, ela mudou aí os rumos do mundo, ela trouxe mal, trouxe sofrimento para o mundo, né? Mas eu trouxe alguns pontos centrais aqui desse mito, que durante o meu artigo eu fiz algumas observações, achei bem relevante, e eu sou uma mulher, fui uma criança adolescente, criada primeiro, na primeira parte aí da minha infância, eu fui criada dentro da Igreja Católica, né? E na minha pré-adolescência, até os meus 17 anos, eu frequentei a igreja evangélica. Então, para mim era muito natural, né? Conhecer aí a Bíblia, o mito de Adão e Eva, essa história toda da criação, do pecado da mulher, né? Enfim. Mas durante esse meu processo de escrita do meu artigo, eu peguei a Bíblia de novo depois de muitos anos e, uau, é extremamente assustador você pegar, né? É um livro que você já teve contato com outra perspectiva, a partir de outro viés, né? A partir do viés tradicional que a gente é criado, que a gente é socializado aqui. E depois de um tempo, pegar novamente e ler. Para mim foi extremamente assustador. Foi terrível. Eu fiquei assustada. Falei, nossa, como que socorro, que coisa horrorosa, que coisa feia, que terrível, terrível, terrível. Enfim. Então, eu trouxe alguns pontos aqui para a gente focar dentro desse mito, né? A representação de Eva, a criação divina secundária com o propósito de ser companheira e ajudadora de Adão, né? É um contraste com a criação de Adão. Adão foi, né, a gente já sabe, foi criado primeiro, a partir do sopro de vida, com uma proximidade do divino, né? E isso, para mim, me trouxe uma noção assim, muito clara de hierarquia e de superioridade, né? E remete também a outras passagens bíblicas aí, né? Que Jesus é o cabeça da igreja, que o homem é o cabeça da casa ali, né? Então, uma ideia de que para a mulher ter acesso ao divino, acesso ao superior, ela precisaria passar ali pelo crivo do homem, né? Pelo crivo da vivência ali, da dinâmica com o homem, com o seu superior, né? Matrimônio e procriação como destino, né? Povoar a terra. Eu coloquei, deixei em cada item aí também os versículos bíblicos, né? Que foram tirados, né? Essas conclusões. Então, aí a gente lembra de Simone de Beauvoir também, né? O destino ali da mulher, o que foi escrito, o que foi determinado para a mulher, o papel do outro, né? Enfim. A dor e sofrimento da gravidez, parto e encerramento de suas funções sexuais para o prazer do homem, como castigo da transgressão. Bom, esse aspecto também me remeteu aí a essa perspectiva, eu coloquei também, né, do mal necessário. Bom, dentro a dinâmica que, por mais que seja mítica, todo o mito de Adão e Eva, toda essa dinâmica, essa ideia, ela é muito visível e ela é muito presente dentro da realidade comum das mulheres, né? E cruel também, né? Muito cruel, porque eu penso assim, essa questão da dor e do sofrimento na gravidez, parto, né? Como um castigo por quê? E o pecado original é o ato da desobediência. O que torna a mulher maligna é o desvio de um destino imposto. Mais uma vez, então,
pecado, transgressão, castigo por quê? Se é um destino autoimposto. Será que existe, de fato, né, a liberdade de escolha por quê? Então, né, se é algo imposto, onde que fica a culpa? Onde que fica o castigo? Por quê? Se está imposto. Sua ação transgressora muda o destino da humanidade. Ela se torna a causa da dor e do sofrimento do mundo. Esse aspecto aqui, quando eu escrevi o artigo também, ele se assemelhou bastante ao mito de Pandora, apesar de que o princípio aí do mito de Eva, a Eva foi criada, depois ela que deu ouvidos aí à serpente, ela pecou, enfim. E no mito de Pandora, a Pandora já é criada com o propósito, né, de castigar, de levar ao mal, né? Então, a gente percebe que, tanto em um quanto em outro, é uma ideia muito intrínseca de que a mulher ela precisa ser responsabilizada de alguma forma por tudo de mal que existe no mundo, né? Passando. Aí eu trago o Ano da Graça. Bom, eu li o Ano da Graça esse ano. Por intermédio também do clube, a Su tinha colocado na lista, mas depois ele foi substituído, mas eu já tinha comprado. Eu li ele aproximadamente uns 2 meses e eu devorei o livro. E eu não sei, eu acho que se eu tivesse lido ele antes de entregar meu artigo, né, eu com certeza teria usado ele também, porque ele veio muito de encontro a tudo que eu estudei, a tudo que eu busquei ali, né, que eu absorvi. E eu fiquei apaixonada pelo Ano da Graça. É um livro, eu vou tentar... Aliás, vou tentar não, porque eu sou péssima de dar spoiler mesmo, então eu vou falar de forma bem grosseira mesmo. Que é um livro que retrata ali uma realidade de mulheres que são, de forma muito, muito clara e muito precisa, a realidade de mulheres que elas são de fato, assim, de fato não, né, em termos assim, na nossa realidade também, mas elas são controladas em todos os aspectos pelos homens ali da comunidade que elas vivem, e elas precisam se afastar ali do seio familiar por um ano e viverem isoladas junto com outras mulheres ali da sua idade, para se livrar daquilo que eles chamam de magia. E depois de se livrar da sua magia, voltar ali para a comunidade e cumprir o seu papel ali, né, de esposas, de mães, enfim. E eu trouxe aqui um trecho. Nos martelam com isso todo domingo na igreja. Explicam que é tudo culpa de Eva por não ter expelido a magia quando pôde. Mas ainda não entendo por que as garotas não têm escolha. Claro, temos acordos secretos, sussurro no escuro, está escrito errado. Mas por que são os garotos que decidem tudo? E a expressão, né, de como que acontece o mito, né, o mito de Eva, assim, dentro da nossa realidade comum, é tão claro quando a gente lê assim, o Ano da Graça, que eu quis trazer ele, e no decorrer da minha apresentação aqui, eu vou trazendo outros trechos para vocês. Seguindo. Gente, eu estou um pouquinho nervosa, eu espero que vocês estejam entendendo. Pode ficar calma, Lu. A gente está todo mundo entendendo. Pode relaxar, tá maravilhosa. Eu estou lendo para você, todo mundo aqui, ó, tá maravilhosa. Ai, que ótimo. A supressão de Eva na filosofia. Como a filosofia perpetuou o mito? Como os filósofos perpetuaram essa crença, essa predisposição, né? Uma coisa que eu fui entendendo enquanto eu fui estudando filosofia
é que às vezes a gente entende, pelo menos eu, né? Antes de terminar a minha formação, e não só eu falo da graduação em si, porque, sinceramente, gente, eu aprendi muito mais com pesquisa externa, com o clube, inclusive, do que dentro da minha graduação, porque é uma babação de ovo de Aristóteles que ninguém merece. Não aguentava mais. Mas a gente, às vezes, pensa que o mito ele é totalmente antagônico à filosofia e que a filosofia, às vezes, encerra o mito. Mas não, é incrível como que tudo vai conversando em diferentes tempos, em diferentes assim contextos, né? Eu lembro que uma vez eu mandei um trecho lá no grupo acho que eu estava lendo Schopenhauer, e alguém me perguntou por que você está lendo isso? E assim, é terrível, gente. Tem coisa que a gente lê, que a gente vê, e olha assim, que eu, né, tô no início da minha caminhada, mas é incrível como a gente vê as coisas conversando assim umas com as outras. Então, por mais que doa algumas coisas a gente lê e a gente ficar esbabacada, com raiva, eu acho importante porque a gente realmente vai entendendo como que as coisas vão se construindo. E eu coloquei no meu artigo também o seguinte, que a filosofia ela não anda sozinha, a filosofia ela é totalmente interligada à história, por exemplo, porque vai se fazendo ali a filosofia, vão se criando as teorias como se fosse um espelho dos contextos históricos, como se fosse uma resposta. E, ao mesmo tempo, essa resposta, ela vai criando também, ela vai tecendo outras formas, assim, de se fazer história, né? Por isso que a gente enxerga coisa que o fudido do Aristóteles escreveu há séculos atrás, a gente consegue enxergar hoje em dia, sabe? Então, eu acho que é por isso que, por mais que assim, ai, socorro, eu me contorça de ódio, eu acho importante ler, eu acho importante entender. Bom, a história da filosofia revela, através de seus principais representantes infelizes, em diferentes épocas, que, em todo o tempo, há uma tentativa de controlar e suprimir o poder de ação das mulheres. Vou repetir aqui, tentativa. Tentativa, porque a gente sabe, a gente está aqui no clube, sabe, que sempre teve mulher subvertendo. Isso me manifesta, olha, gente, a escrita errada. Isso se manifestava em teorias políticas, sociais, metafísicas e até científicas. A premissa que estava presente nessas teorias é a de que a mulher, em sua natureza, possuía e ainda possui uma conexão intrínseca com o maligno, uma predisposição ao erro, um caráter débil, uma natureza secundária. A filosofia, então, busca destruir Eva nas mulheres de seu tempo. Então, assim, a gente sabe que o mito não morreu. A filosofia é uma alternativa secundária de explicação do mundo, de explicação da sociedade, de como se dá a natureza, e depois foi se ramificando nas áreas científicas, em outras áreas do saber, mas a gente sabe que o mito é vivo, seja para o bem ou seja para o mal, a gente sabe que sim, ele está presente hoje em dia, né? E eu deixei um recadinho para vocês, né? Não se nasce babaca, torna-se, né? Com a foto do nosso queridíssimo, ilustríssimo Aristóteles aí, para a gente não se esquecer. Seguindo. Aí, gente, eu sinto muito, depois vão vir aí os refrescos, mas eu preciso fazer vocês contorcerem um pouquinho de ódio comigo, tá? Eu trouxe aqui um representante de cada principal período filosófico, com seus magníficos pensamentos, suas magníficas ideias sobre a mulher, tá? E eu vou ler aqui para vocês, só para que vocês entendam como que aquela lógica a lógica que está presente no mito, ela também está presente na filosofia, né? E que a filosofia tem esse ar arrogante de iluminação, de ideia superior e intelectualidade, que, né, as explicações mitológicas elas não são válidas, piriri pororó, mas que, né, quando a gente vai ler ali algumas teorias, a gente vai ler ali os livros, o que esses filósofos deixaram, né, e claro, não invalidando totalmente aí, tudo que foi construído, mas a gente
precisa parar de babar ovo, né? A sociedade precisa parar de babar ovo para essa galera aí. Filosofia antiga, né? O homem é, por natureza, superior e a mulher inferior. E um governa e o outro é governado. Esse princípio, necessariamente, estende a toda a humanidade. Nosso queridíssimo, né? Queridíssimo, adoro. Lindíssimo, belíssimo. Agora, na filosofia medieval, eu trouxe aqui um trecho do Tomás de Aquino, da Suma Teológica. Era necessário que a mulher fosse feita para adjuntório do homem, não, certo, adjuntório para qualquer outra obra, como alguns disseram. Isso aqui é demais. Pois nisso, o homem pode ser ajudado, mas convenientemente por outro homem do que pela mulher, mas para o adjuntório da geração. Ou seja, se for para pedir ajuda para, sei lá, para escrever um livro, para fazer algum trabalho intelectual, vou contar com o homem. A gente precisa da ajuda da mulher e é só para fazer mais filho aí para perpetuar a nossa espécie. Esse é o adjuntório de que se trata aí, que está relativo aí à função da mulher. Prosseguindo, espero que todo mundo esteja bem aí do outro lado, né? Não esteja ninguém passando mal, vomitando. Bebe uma aguinha aí para ajudar a digerir. Filosofia moderna. Eu trago o nosso queridíssimo Hobbes, que ainda desdenha da gente. Quanto às bruxas, não creio que sua bruxaria contenha em si nenhum poder efetivo. Mas é justo que as castiguem pelas falsas crenças que têm de ser a causa do maléfico e, ademais, do seu propósito de fazê-lo, se puderem. Mais adiante, ele fala que, contendo as mulheres, né, por mais que as mulheres, né, imagina as mulheres achar que tem algum poder sobrenatural, né, mas que elas deveriam ser castigadas só pela propensão de achar que tem algum poder, né, e que contendo esse poder, os homens eles estariam mais propensos ali à ordem, né. A gente está falando de período moderno, né, de nova organização social, de nova crescimento de capitalismo, enfim, nossa querida Susana Veiga, especialista, está aí para nos dizer também, mas é um período de um novo paradigma de organização social, né, e que essa ideia de bruxa, de uma mulher que vive ali aquém desse papel que foi ali imposto, está atrapalhando a ordem e por isso deveria ser castigada, mas não porque acha que tem algum poder, porque queridos, vocês não têm. E o Hobbes, ele faz parte aí da galerinha do contrato social, né, que cria as teorias realmente de organização aí da cidade, organização de função de quem, papel de quê, qual que é o seu papel, o que você faz, o que você não faz, o que você pode, o que você não pode. Filosofia contemporânea. Eu deixei o do Aristóteles aqui, gente, desculpa. Eu trouxe o nosso queridíssimo, outro queridíssimo, quem não conhece o nosso queridíssimo Schopenhauer, eu recomendo a leitura, tá? Uma leitura agradabilíssima. As mulheres existem somente para a propagação da espécie. O seu destino se reduz a isso. Então, assim, a gente está no período contemporâneo, né, no caso aqui, né, no caso do período em que o Schopenhauer ele operou, né, que criou suas teorias. Período contemporâneo, séculos e séculos de distância lá do período clássico, né, período medieval, e a gente percebe que mesmo assim, século após século, parece que faz um Ctrl+V, um Ctrl+C e um Ctrl+V de teoria, que a essência é a mesma. Então, entra século, sai século, a gente percebe um teor dentro do mito, a gente percebe o mesmo teor dentro do período antigo, depois dentro do período medieval, período moderno, contemporâneo, e até hoje, né? Os nossos queridos coaches de relacionamento estão aí para nos provar. Inclusive, esse livro do Schopenhauer aqui,
Me fugiu o nome dele agora, mas depois eu compartilho com vocês. O nome desse livro é um livro que, se você tirar a autoria dele ali, você poderia dizer facilmente que foi qualquer coach de relacionamento que escreveu, até no nome. Eu acho que é como lidar com as mulheres, um negócio assim. Eu peço perdão, mas eu esqueci de fato, assim, certinho, o nome dele. Eva fora das margens do mito. Eva, para além da percepção tradicional cristã, aí agora pessoal, a gente vai entrar um pouquinho aí nos refrescos, tá? A gente vai parar de passar um pouquinho de raiva e a gente vai ler mais coisa que presta. Eva, para além da percepção tradicional cristã, pode simbolizar para nós mulheres o ímpeto de descoberta do novo, de liberdade e, de fato, de transgressão. Eu acho um movimento muito importante para a gente de ressignificar algumas palavras, porque transgressão, no sentido, quando a gente entende, a gente lê pelo sentido tradicional, assim, né, e da cultura que a gente absorveu, parece algo de conotação extremamente negativa, né? Mas será que em todo contexto esse mesmo sentido ele é aplicável? Da possibilidade de subverter a realidade socialmente imposta. Pensar Eva não como um ser secundário, inferior, como tradicionalmente interpretada pela teologia cristã, mas como um princípio revolucionário e disruptivo. O acesso à dualidade, à árvore do conhecimento do bem e do mal. Vencendo a ignorância destinada. Um abraço para Simone de Beauvoir. Ela serpenteia de forma iniciática ao mundo, para além do Éden, alterando também o destino do castigo e da culpa. Eu coloquei esse serpenteia aí, porque a serpente, em algumas culturas, ela tem também essa simbologia de transformação, né, de mudança. E eu acho muito simbólico ser uma serpente que ali tenta bater um papinho com a Eva. Querida, querida, come a fruta, não vai acontecer nada, não tem problema você comer a fruta. E alterando aí esse destino de castigo e culpa, eu penso no sentido de pensar novas formas de existir, para além daquilo que foi imposto para a gente, né? Por mais que, em algumas situações, a gente ainda é atravessada por muita coisa. Vamos lá. Eu deixei um mini mapa mental aí, que eu adoro, sou dessas. Pensar o castigo... Opa, comecei do errado. Pensar a culpa como um mecanismo de validação e imposição hierárquica. Como assim? A gente evita se sentir culpada e aquela culpa, ela nos diz, né, culpa que está, assim, em quase tudo que a gente faz, né? Quase tudo que a gente faz, por mais que não tenha ninguém vendo, a gente sente, às vezes, que está fazendo alguma coisa errada. Será que é isso mesmo? Será que eu não estou louca? Mas essa culpa, esse sentimento de culpa que a gente tem, ele também nos diz o seguinte, eu estou me sentindo culpada porque tem a outra alguém que está no poder. Né? Então, ele está ali bem ligado a essa imposição de hierarquia que a gente foi socializar. Pensar o castigo como a própria experimentação e justificação da culpa. Então, assim, vamos pensar numa situação clara aqui. Bom, por exemplo, vou trazer um exemplo meu. Como eu passei boa parte da minha adolescência na igreja evangélica, eu me reprimia muito, né? E a adolescência, a gente sabe, a adolescência e juventude ali, a gente sabe que é um período, assim, de... Os nossos hormônios estão à flor da pele, a gente está descobrindo muita coisa, né? E eu lembro que eu era muito reprimida por querer conhecer outros rapazinhos, de querer beijar, de querer abraçar. E na igreja que eu frequentava, tudo era demônio. Então, assim,
toda semana a Luciana estava lá com o pastor apertando a cabeça dela, expulsando demônio, porque a Luciana estava ansiosa e deu uma crise de ansiedade. Desde pequena, eu sofro crise de ansiedade, então a solução dentro da igreja era tirar o demônio, aquilo me gerava o quê? Culpa, né? E eu não podia cantar na igreja, eu não podia dançar, eu era castigada, e eu aceitava aquele castigo, falava, não, eu mereço ser castigada, porque eu fiz uma coisa errada, né? Eu não me controlei, não controlei minhas emoções, eu fiz uma coisa errada, eu beijei o fulaninho ali lá de fora no muro da igreja. Então, assim, a gente justifica o castigo por meio da culpa que a gente sente, que vem dessa noção que a gente tem de que realmente existe uma hierarquia. Aprendemos a não desobedecer, isso aqui, nossa, pesado. Aprendemos a não desobedecer não apenas por medo do castigo, mas porque consolidamos em nós mesmas a ordem imposta, essa ordem imposta como uma verdade, justificando e aceitando o castigo. E isso aqui é incrível, incrível não, né? Como que passa anos e anos para a gente desaprender algumas coisas, né? A gente tem essa sensação de que, nossa, eu posso falar isso, eu posso fazer isso, eu posso escolher isso, né? Enfim. O vislumbre do que há lá fora, o desejo do que está além, gera culpa, vergonha e medo. Às vezes a gente nem faz, mas a gente só de pensar. Essa culpa é o que nos leva de volta à ordem ali, ao círculo ali que o hamster fica girando. O sofrimento do mundo não se origina no erro da mulher, mas na própria tentativa de privá-la do conhecimento do bem e do mal, de si e da experimentação da sua autonomia. Eva às margens do seu próprio mito. É a Eva que rompe com a história que foi escrita para si e seu próprio destino. Escrevi errado de novo, gente. Me perdoe. Enfim, é o que eu falei anteriormente. Cara, será que a culpa é da Eva mesmo? Foi a Eva que errou? Ou foi a história que foi contada, a história que foi escrita para a gente entender dessa forma? Sabe? Será que se a Eva não conhecesse já o bem e o mal, se ela não fosse proibida disso, se ela tivesse acesso a isso, a gestão ali, a gestão depois disso, né, seria diferente? O que aconteceria depois seria diferente? Isso a gente pensando, analisando um mito, né, gente? A gente sabe que isso é um mito. Mas pensando aí de forma alternativa ao mito, eu falo que é filosofar sobre o mito, né? O mito existe, mas a gente pode compreender o mito filosoficamente. Trago novamente mais um trecho de O Ano da Graça para vocês. Estamos todas desesperadas por uma válvula de escape, por uma folga da vida que foi escolhida para nós. Nós machucamos umas às outras, porque é a única forma permitida de demonstrarmos nossa raiva. Quando nossas escolhas são tiradas de nós, o fogo cresce por dentro. Às vezes, acho que poderíamos incendiar o mundo inteiro, queimá-lo até só restarem cinzas, com nosso amor, nossa fúria e tudo que há em nós. Então, eu acho que por mais que a gente esteja imersa dentro de uma socialização que impõe para a gente um destino, eu também acredito que isso não mata o que está dentro da gente, sabe? É possível que não mate o que está dentro da gente. Talvez fique ali preso, né? Mais uma vez, eu trago a memória, assim, a época que eu estava na igreja, que eu estava ali me segurando. Eu lembro que eu me segurava muito para não chorar, me segurava muito para não falar. E aquilo me causava um ódio, uma raiva, uma fúria enorme, que por anos e anos eu achei que sentir raiva era algo extremamente negativo, né? Aqui eu lembro de Bell Hooks também. Mas
Eu acho que se tentaram nos suprimir, nos oprimir, né? E nos superar e nos transcender, eu acho que é muito possível. Eu posso estar sendo extremamente esperançosa, mas é possível a gente transcender de volta, é possível a gente fazer um movimento contrário, sim. As margens da filosofia tradicional. Aqui eu vou trazer umas queridas para a gente, tá? Não só de porcaria vive filosofia. Por fim, vimos como as mesmas metáforas de gênero expressam o homem como uma norma e a mulher como um desvio. O homem como completo e poderoso, a mulher como inacabada, mutilada e sem autonomia. Com base em tais construtos simbólicos, integrados à filosofia grega, teologias judaico-cristãs e a tradição legal sobre qual a civilização ocidental é construída, os homens explicaram o mundo em seus próprios termos e definiram as questões importantes de modo a se colocarem no centro do discurso. Um abraço, Gerda Ler. Nossa, queridíssima. Pensar às margens da filosofia é, em todo tempo, estabelecer formas de agência que estabeleçam a apropriação de seu próprio destino, transcender o que nos transcende. Bom, quando eu li Simone de Beauvoir, fiquei com muita raiva, porque eu adoro a palavra transcender. E quando ela fala lá que o homem, né, tenta transcender e o que o homem transcende, eu fiquei puta de raiva, porque eu que quero transcender. Não quero que essa palavra tome uma conotação tão ruim. E a aproximação com a realidade de outras mulheres. Pensar às margens da filosofia é aceitar que a maior parte das teorias também não foram feitas para nós. Isso é claro, gente. Por isso que eu falei que, para mim, hoje é impossível eu falar que eu vou estudar filosofia sem aprender ali um pouco da história ao redor. Porque aí a gente vai entendendo que assim, não tá nem aí, quer dizer, o que tá aí pra gente é de deixar a gente ali no cantinho, sabe? Não está escrito. Às vezes nós mulheres lemos alguns livros de alguns filósofos aí muito tradicionais e a gente, ai, que coisa maravilhosa. Beleza, a gente acha mesmo, mas na raiz aquilo ali, ninguém estava pensando na gente quando escreveu. Logo, assumir a criação da nossa própria história da filosofia. Sim, nós somos capazes. Continuar o trabalho das pensadoras que nos antecederam. Então, nada do que eu aprendi, do que eu faço, do que a gente aprende, do que a gente fala, seria possível se outras, antes de nós, tivessem pensado antes, tivessem estendido esse conhecimento para a gente. Se nos submeteram ao papel de outro, é a partir desse outro que assumimos o papel de transgressoras e continuamos a desobedecer, mas dessa vez sem culpa e sem castigo. Vou tomar o transcender dos homens e eu que vou transcender de volta. E foda-se. Se eles não aceitarem, é isso aí. Mais uma vez, trago aí alguns refrescos das nossas queridas, né? Que acho que tudo que eu trouxe aqui, bem mínimo, bem pouquinho, com certeza elas já enxergaram com uma proporção muito maior e trouxeram para a gente, sejam com palavras semelhantes ou sejam com termos, né, um pouco diferentes. Também devemos repensar, nesse contexto, a descrição da sexualidade das mulheres como algo diabólico, a quintessência da magia feminina, que é central para a definição da bruxaria. Trouxe a nossa Federich maravilhosa, né? Que ela, acho que foi do Mulheres e Caça às Bruxas, né? Que ela fala ali do contexto moderno de caça às bruxas e o que motivava, o que definia uma bruxa, o que era uma bruxa, né? E o contato com a sua própria sexualidade, conhecimento do seu corpo, entre outras razões, era o que definia também uma bruxa. Os patriarcas brancos nos disseram, esse aqui eu amo, penso, logo existo. A mãe negra dentro de cada uma de nós, a poeta, sussurra em nossos sonhos. Sinto, logo posso ser livre. Outro aspecto também que, antes de eu estudar filosofia, eu
jovem mística, assim. Mas eu fiz vários cursos aí de terapia holística, eu sempre fui muito ligada à espiritualidade, sempre gostei de rituais e de aprender sobre algumas religiões aí alternativas. E quando eu comecei a estudar filosofia, depois de um tempo eu me sentia endurecendo, sabe? Eu me senti perdendo um pouco da minha sensibilidade, da minha intuição, né? Da minha liberdade de filosofar por mim mesma, sabe? E quando eu leio a Audre Lorde, e especificamente esse trecho que marcou muito para mim, eu penso que isso sim é uma nova forma da gente criar uma nova história da filosofia. A leitura abre portas perigosas para o imaginário. Michel Perrault, né? E a leitura, o conhecimento, mais uma vez, voltando ao mito de Eva, claro que é algo perigoso para aquela ordem que é imposta para a gente. A magia é real. Trago mais um trecho aí do Ano da Graça. Quando atravessamos a fronteira, sinto uma energia crescer dentro de mim. É mais do que raiva, mais do que medo, mais do que qualquer coisa que tentaram nos obrigar a sentir. É pertencimento, a sensação de ser parte de algo maior que nós mesmas. Bom, a magia é tudo aquilo que nasce de um movimento interno e explode para o mundo, causando transformações. A magia é a voz, é a arte, é o contato com a natureza, são as criações e tudo aquilo que as mulheres dão vida sem precisar de autorização patriarcal. A magia é a desobediência. A magia da mulher é sim sobrenatural, mas é também tão natural quanto qualquer outra expressão da própria natureza. E, bom, já estou finalizando, mas eu eu tenho certeza que tudo aquilo que a gente ouviu aqui durante esses 5 dias, acho que eu sou a antepenúltima palestra, né? Tudo aquilo que a gente presenciou durante esse final de semana é magia. É expressão de desobediência, é expressão de transgressão, é transcender. Vou ficar com essa palavra para mim, não interessa, Simone de Beauvoir. É pura magia, é tudo isso, sabe? E também as nossas outras expressões místicas, se assim fizer sentido para a gente, né? Bom, pessoal, acho que é isso, tá? Deixei aqui para vocês o acesso, vou disponibilizar esse slide para vocês depois, mas antes eu vou corrigir os erros que eu cometi durante a escrita. Deixei o meu artigo para que vocês possam conhecer um pouquinho da minha pesquisa, tá? Vou fazer muitas outras em cima dessa, amém, deusas. Deixei o meu Substack, tá? Porque, assim, eu gosto, amo, eu escrevo muito. Eu já tenho uns 3 textos publicados em coletânea aqui da minha cidade, da Academia de Letras, que eu faço parte. Vou explorar esse meu aspecto muito ainda, porque eu amo escrever. Depois vocês me sigam lá no Substack. Inclusive, o último texto que eu publiquei, ele é sobre o Ano da Graça, tá? Deixei meu Instagram, porque lá no meu Instagram eu também produzo conteúdo, tá? Sobre filosofia, integrado com os mitos. E também tem umas fotos de comida, foto de mato, porque eu adoro foto de gato. Stranger Things. E eu deixei também para vocês o Instagram da minha comunidade Perséfone, que eu estou voltando agora a falar sobre coisas místicas. Ano que vem eu vou trabalhar, vou expandir esse lado meu também, tá? Vou trazer muita meditação. Meu primeiro projeto vai ser voltado para a leitura do Mulheres que Correm com os Lobos, que é um livro fenomenal também. E vou fazer correspondência dele com outras obras de outras filósofas, dá para criar muito, mas muito diálogo a partir dele.
Então, me acompanhem por lá também, tá? E, por fim, para finalizar, se querem rezar, rezem por uma garota. O Ano da Graça. Muito obrigada, gente. Foi isso. Eu esqueci, lerdeza mesmo. Por favor, se alguém quiser fazer um comentário, quiser fazer uma reclamação, quiser comentar alguma coisa, por favor, abra o microfone aí e falem. Eu que aceito? Não, vou. Não, é só porque eu falei assim, vou inaugurar. Amei, 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 maravilhosa. Você dava. Eu até comentei no chat que você não ficou lendo, mas eu falei assim, ela estava nervosa até começar a falar mal de homem, aí ela se soltou. Eu expressei minha raiva, acho que foi uma válvula de escape. Só botar a raiva para fora já liberou geral, já ficou ótima. É isso, gente. É sobre Não, isso que eu é. vou falar mal, que eu joguei o nervosismo fora. Não, eu ri muito. E eu achei linda essa sua linha de pensamento, assim, que você construiu, trouxe essa sua construção para a gente, né, a partir da sua vivência com a igreja evangélica, né? Eu ri com respeito quando você falou que eu fiquei imaginando o pastor pegando você pela cabeça e apertando, falando assim, sai, demônio. É muito real. Gente. Só quem foi de igreja sabe, gente. É isso mesmo. Aperta aqui, ó. Claro que cai no chão, a pessoa vai desmaiar, né? Fica apertando a cabeça da pessoa. É bem isso. Eu falei assim, gente, se eu fosse adolescente numa igreja evangélica, eu ia estar dia sim, dia não naquele negócio, porque assim, não tem como é que você vive a adolescência sem querer desejar, enfim, sem querer transgredir de alguma forma, né, assim, as regras, etc. E eu até tirei um print dessa parte que você colocou aqui, que são duas partes. Aquele sua. Você chamou de mapa mental, né? Que você falou assim, eu faço mesmo. A conclusão que o sofrimento do mundo não se origina no erro da mulher, mas na própria tentativa de privá-la do conhecimento do bem e do mal. Gente, é isso, assim, eu nunca tinha enxergado a Eva por essa perspectiva de que ela só, talvez se ela tivesse o conhecimento, ela, né, assim, partindo do pressuposto que ela realmente errou, vamos dizer assim, mas ela errou porque ela foi privada de conhecer os dois lados e de incorporar, talvez, né, esses dois lados na personalidade dela. Então, assim, ela só foi apresentada ao lado bom, entre aspas. Eu não acredito muito nessa dualidade, mas assim, ela foi atrás desse. Ela só conheceu esse lado bom, e aí, por causa disso, que ela acabou errando, né? Por simplesmente falta de conhecimento. Saber, né? Ela foi curiosa ali, né? E assim, a gente castiga as mulheres pela curiosidade, né? Que eu acho que é terrível isso, porque se tem uma coisa que a gente precisa para avançar e para se descobrir é ter curiosidade né, de ir além. Sim. E essa parte do Ano da Graça que você colocou, que eu amei, porque eu estou querendo muito falar sobre o Ano da Graça, já tem quase um ano. É isso, assim, essa parte que nós machucamos umas às outras porque é a única forma permitida de demonstrarmos raiva. Então, assim, eu quero muito ler aquele livro das Mulheres com Raiva, que vai ser no começo da turma 2 do clube, do ano que vem, por isso, assim, porque como que aí a gente fica guardando as coisas, e quando a gente estoura, aí a gente é histérica, a gente é raivosa, a gente é, enfim, bruxa, né? Aquela coisa toda.
Mas assim, ninguém olha o que está soterrado ali por dentro antes daquela raiva aparecer, né? Então, às vezes, a raiva é a única válvula de escape. Infelizmente, às vezes a gente acaba machucando quem a gente mais gosta, né? Porque quem está do nosso lado, e naquela hora lá do livro, elas estavam só elas sozinhas, né? No meio do nada. Então, assim, é óbvio que elas vão acabar se machucando, né? Porque cercaram elas ali de propósito, né? Então, assim, eu amei a apresentação e amei a sua visão. E amei essa tua conversa com a filosofia, assim, de ler e falar assim, eu vou ler com ódio, na força do ódio, mas eu vou ler só para poder contrapor esse filho da puta. Ai, desculpa, meu palavrão. Exatamente. E assim... Mas eu amei. Obrigada. E é útil a gente machucar umas às outras, né? Porque é útil que a gente se machuque, porque eles sabem que a gente vai machucar eles. Exato, assim, se a gente não machucar umas as outras, a gente vai machucar eles, né? Vai machucar a estrutura, vai machucar, enfim, todas as coisas. Então, é bem assim, vamos descarregar essa raiva, que o ano da graça é meio isso, né? Vai passar esse ano lá, descarrega todos esses perrengues que vocês têm aqui, depois vocês voltam mansinha com medo de vocês mesmas. Isso, exatamente. Ele é um livro muito visceral, né? É um livro que, Muito para mim, ele visceral. despertou muita coisa, muitas sensações, assim, né? Até de contato com o outro, né? Com prazer, com amor, né? Com se relacionar também, assim, a gente pensa nos perigos também que a gente corre. Exato, exatamente. Mas assim, achei maravilhoso e essa visão, né, da filosofia dos gregos que, gente, que a gente começa a estudar a filosofia grega, ou a história grega, ou qualquer coisa que seja relacionada a eles, a gente percebe que eles se relacionavam só entre homens, né? O prazer, inclusive o prazer sexual deles estava a serviço do homem, né? A mulher era simplesmente uma incubadora dos herdeiros deles, ali, da procriação, de fazer filho. Porque até o prazer, né? Eles tinham aqueles lugares de banho, né? Que era uma grande orgia ali, que eles, né? Gente, mas é verdade. Antigamente era tudo diferente, Era tudo diferente, assim, mas era verdade. Mas assim, quando eu descobri isso, eu falei assim: oi, peraí, então esses homens que constroem o pensamento ocidental, que a gente baseia todo o início da nossa história, vamos dizer assim, né? Filosófica, etc., eram esses daí que vocês acham maravilhosos e maiorais, né? Que subjugavam uma mulher dessa forma e que, enfim, utilizavam do prazer carnal ao seu próprio interesse, e assim, é com os homens que eu quero ficar, etc. Então, é óbvio que a gente desconsidera as coisas que eles falavam depois de descobrir isso, né? Assim, amigo, vem cá, você não, né? Mas enfim, eu achei muito bom, gostei muito. Eu vim esperando uma coisa e achei sensacional, assim. Muito bom. E assim, é engraçado esse processo da gente falar também, da gente lecionar, porque além de ser um espaço novo para mim, no que diz respeito ao técnico, né? Também é um público que para mim é novo, né? Eu estou acostumada a dar aula para o ensino médio. E a gente treina na base mesmo, assim, mas é um desafio, é um desafiar-se também, né? Eu acho que o próprio ato de estar aqui dando aula, para mim, é uma sensação de como que tudo isso que eu falei, isso me atravessa. E como que isso vai me cortando e vai cortando outras e vai passando por outras, enfim. A Lilian colocou aqui o nome do livro, é isso mesmo, Lilian, é a arte de lidar com as mulheres. Pelo amor, gente, quando eu vi esse livro, nossa Senhora, se o título é péssimo, o conteúdo dele é pior ainda. Assim, se vocês estão imaginando algo ruim, vocês podem imaginar algo muito pior, porque é bem pior. Horrível, horrível. Bem coach mesmo. Obrigada, Marisa. Lu, eu tinha dito para você que já via você sendo uma continuadora dos trabalhos de Mirtes. Agora eu tenho certeza, garota. Chama ela para te orientar e vai-se embora, porque
super casa com os temas que ela trabalha com a Ildinha. Acho que você iria se sair muito bem. Amei a apresentação. Ri muito. Obrigada. Mandando mensagem para a Suzana. Suzana, você está perdendo, assim, uma aula maravilhosa. A bichinha, ela está organizando a apresentação dela, minha gente, que não deu tempo. E ela estava caos total.